Romanos capítulo de número 14, do versículo 5 ao versículo 12. Romanos 14, do verso 5 ao verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Senhor, graças te rendemos, ó Pai, por estarmos aqui, por termos o privilégio de te cultuar, tendo já entoado cânticos, hinos, louvores ao Senhor, e também, Senhor, tendo a oportunidade de lermos a Tua palavra, nesta hora que nos encontramos em oração, suplicando o Teu favor, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, a ação iluminadora do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, nesta hora. Abençoa, Senhor, a cada irmão, irmã que está ouvindo esta mensagem. Abençoa, Senhor, aqueles que porventura ainda não receberam a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, que mediante a pregação e a ação do Teu Espírito, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser edificadas na Tua verdade. Que o Senhor possa estar capacitando, Senhor, a minha vida, para que eu possa falar tão somente aquilo que for pertinente à Tua palavra, aquilo que estiver de acordo com a mesma. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas nesta hora. Suplicamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Queridos, ao longo da história da igreja, houveram debates a respeito daquilo que seria essencial para a fé e aquilo que não seria essencial à fé. Veja, existem coisas que nas Sagradas Escrituras, elas são muito bem definidas para nós, como sendo coisas indispensáveis, como sendo coisas que são claramente requeridas de nós, ordenadas para nós. Entretanto, existe, por outro lado, alguns assuntos que são secundários, onde você não vai perceber uma ordem clara, uma ordem direta, uma ordem específica a respeito de como nós devemos proceder em relação a tais assuntos. E nós começamos a tratar na semana passada, aqui em Romanos capítulo 14, a respeito destes assuntos, que os teólogos costumam chamar de coisas indiferentes. Essa expressão, ela vem de um termo grego chamado adiáfora, que é justamente a tradução para coisas indiferentes, ou seja, práticas que em si mesmas não são
boas ou más. Entretanto, podem variar de acordo com a consciência de cada cristão. Então, nós tivemos a oportunidade, na semana passada, de ver aqui o apóstolo Paulo começando a tratar a respeito desses assuntos, primeiramente relacionado à questão da comida, certo? Hoje nós teremos a continuidade desta exposição feita pelo apóstolo Paulo, onde ele vai acrescentar a questão dos dias do calendário litúrgico ali de Israel. Então, queridos, hoje Paulo vai continuar nos ensinando a respeito de como nós devemos lidar com essas questões que são indiferentes, que infelizmente em nossos dias ainda tem sido motivo de grande disputa entre os cristãos, inclusive de grandes divisões no meio cristão. Então é importante que nós possamos conhecer o conselho de Deus para as nossas vidas no que diz respeito a essas questões que são indiferentes. E é isso que nós vamos ter a oportunidade de ser instruídos pelo apóstolo Paulo nesta noite, através do ensino da palavra. Então, como eu disse, a semana passada, no domingo passado, nós começamos o capítulo de número 14. E tivemos a oportunidade de ver como o apóstolo Paulo, ele trata de um problema que estava acontecendo ali na igreja de Roma. Na verdade, esse problema, ele não era um problema simplesmente de Roma, ou particularmente de Roma, mas era um problema que estava acontecendo nas igrejas ali do primeiro século, razão pela qual você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo em várias cartas e tratando a respeito deste assunto que ele está tratando aqui no capítulo 14. Então, havia basicamente dois grupos na igreja de Roma. Uns, Paulo chama de fraco, outros, ele se dirige a ele como fortes. Eram fracos na fé ou fortes na fé. É interessante nós percebermos que estava ocorrendo um conflito. Esses dois grupos, eles estavam entrando em atrito, eles estavam tendo dificuldades uns com os outros. E é importante também ressaltar que esse termo fraco na fé ou forte na fé não são categorias que dizem respeito à salvação, certo? Ambos, tanto aqueles que são classificados como fracos, como aqueles que são classificados como fortes, são crentes, são salvos em Cristo Jesus. A questão aqui não diz respeito se eles têm ou não a verdadeira fé, a fé genuína, a fé salvadora nos seus corações. A questão aqui é se de fato eles são maduros espiritualmente, se eles têm uma compreensão de fato bem clara a respeito da liberdade cristã. Então, com base nisso, você vai ver Paulo classificando aqui entre os fracos e os fortes. Veja, os fracos, em sua maioria, eram judeus, que haviam sido convertidos ao Evangelho, mas que ainda não tinham tido um entendimento claro a respeito de alguns aspectos da vida cristã, especialmente alguns aspectos relacionados à lei cerimonial de Israel. Eles pensavam que, para servir a Deus, eles precisavam continuar realizando todos aqueles ritos, obedecendo aquelas regras, não é? Inclusive não comendo a carne de animais que eram considerados impuros de acordo com a lei cerimonial de Israel, não comendo animais que eram mortos sufocados, não comendo animais que tinham sido dedicados aos ídolos. Então eles não comiam a carne desses animais nessas circunstâncias. Eles tinham uma visão bastante estreita de que para servir a Deus eles precisavam obedecer aquelas leis cerimoniais próprias ali do povo de Israel do Antigo Testamento. Enquanto que você vai encontrar também aqui sendo mencionado esse segundo grupo, que Paulo denomina de fortes na fé, que eram gentios e também judeus. O próprio Paulo se inclui nesses que são os fortes, que tinham um entendimento claro a respeito da lei cerimonial, como sendo algo que já tinha sido cumprido no Senhor Jesus Cristo. E, portanto, aquelas regras que determinavam que algumas carnes não poderiam ser consumidas
porque os animais eram impuros, porque tinham sido mortos de algum jeito, porque tinham sido dedicados aos ídolos. Todas aquelas regras haviam sido abolidas em Cristo. Antes, os fortes, eles entendiam que o Senhor Jesus, ele santificou todos os alimentos. E como nós vimos também, queridos, no domingo passado, Paulo, ele vai instruir a igreja de Roma a acolher aos fracos, aos débeis na fé, acolher de uma forma fraternal, cordial, amorosa, como nós fomos acolhidos por Deus em Cristo Jesus, sem discutir opiniões, sem ficar com questiúnculas, com essa matéria secundária, indiferente. Então ele vai dizer justamente aqui no verso 1 que nós lemos na liturgia: acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. E logo em seguida, Paulo vai alertar aqueles irmãos com respeito a dois perigos que essa situação estava trazendo para a vida da igreja. Dois perigos que precisavam ser evitados por eles. Primeiro, o perigo de que os mais fortes, eles desprezassem aqueles que eram mais fracos. Eles olhassem para aqueles que não comiam carne porque achavam que ainda tinham que se abster por uma questão de pureza e tudo. Eles olhavam e diziam: eles não entenderam ainda o sacrifício de Cristo, eles não entenderam ainda a obra de Cristo, que Cristo já santificou esses alimentos, que nós podemos, com gratidão a Deus, tomar parte em cada um deles e ter uma atitude de desprezo em relação a esses mais fracos. Por outro lado, o segundo perigo era de que os mais fracos olhassem para os mais fortes e dissessem assim: rapaz, esse pessoal não é crente não, olha lá eles comendo carne de porco, comendo carne de animal que foi dedicado aos ídolos. Esse pessoal, eles precisam ser mais consagrados, eles precisam ser mais santos, eles não estão levando a sério a vida espiritual. Então havia esse risco. Paulo, inclusive, ele vai advertir os irmãos fracos na fé com respeito ao julgamento em relação aos fortes. Paulo vai dizer aqui que eles não devem julgar o irmão que come carne, não deveriam dizer que ele não era crente. Por quê? Porque primeiro, Deus o acolheu. Segundo, porque Deus não dá a ninguém o direito de julgarem os seus servos. Quem és tu para julgar o servo alheio? É que diz aqui a palavra do Senhor. E também porque Deus é poderoso para sustentar os seus servos na sua presença. Então, não cabe a nós ficarmos julgando os servos do Senhor. E aí Paulo traz essa advertência. Hoje, queridos, nós vamos tratar a respeito de um segundo ponto aqui, que Paulo vai introduzir nessa discussão. Veja, Paulo, ele não ficou somente na questão de comer ou não comer carne. Ele também vai tratar de uma outra questão que pode e deve ser classificada como uma questão indiferente, que é uma questão relacionada à diferenciação entre dia e dia. Então, com base nisso, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema: como lidar com as questões indiferentes. Como lidar com as questões indiferentes. Nós vamos ver isso em alguns pontos. Primeiro, quanto às questões indiferentes, não devemos agir de forma contrária à nossa consciência. Com respeito a essas questões indiferentes, esse é um princípio que você vai observar agora. Não devemos agir contrário às nossas consciências. Veja aí o verso 5. Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Interessante, queridos, eu gostaria primeiramente de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo aqui, quando ele fala a respeito de que uns fazem diferença entre dia e dia, ele não está se referindo aqui ao dia do Senhor, certo?
Por que eu acredito que ele não está se referindo ao dia do Senhor? Porque a guarda do dia do Senhor não é uma questão indiferente. A guarda do dia do Senhor faz parte da lei moral de Deus. E aqui é importante nós termos isso em mente, certo? A observância da lei, do dia do Senhor faz parte da lei moral de Deus e não da lei cerimonial. A lei moral foi dada por Deus e ela não foi abolida, ela permanece e será por meio da lei moral que Deus há de julgar toda a humanidade através do Senhor Jesus Cristo no último dia. A lei cerimonial ela foi abolida em Cristo. Depois que Cristo veio, a lei cerimonial ela foi cumprida, ela não é mais para a igreja cristã. Mas a lei moral não, a lei moral ela permanece. Ela é um instrumento pelo qual Deus agora vai santificar o seu povo. Então, veja, quando Paulo fala aqui de um que faz diferença entre dia e dia, ele não estava tratando do dia do Senhor, mas eram de dias de festas, dias de jejum, não é? Que os judeus eles observavam segundo as suas leis cerimoniais. Então, para os judeus, era natural fazer esse tipo de distinção entre dia e dia. Eles cresciam fazendo esse tipo de distinção. Enquanto que para os gentios, essa não era uma questão que eles viam da mesma maneira. Para eles, todos os dias eram iguais. E o conselho do apóstolo Paulo aqui é o seguinte: cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, independente do grupo do qual você pertença, é muito importante, é muito fundamental, é essencial, seja você do grupo dos fortes ou do grupo dos fracos, que você tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Então, Paulo aqui, ele não está ensinando que eles deveriam ter uma atitude irresponsável, ou ele também não está aqui favorecendo a um tipo de tradição irrefletida. Não. Quando Paulo diz cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente, significa que, em relação a essas questões que não são prescritas na palavra de Deus, os crentes devem seguir a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. Cada um deve fazer aquilo que é certo, de acordo com a luz que recebeu. Certo? Então, isso é algo que é muito importante. Esse é um princípio que você vai ver o apóstolo Paulo estabelecendo aqui. Quando Paulo afirma que cada um deve ter a opinião bem definida, significa que o irmão mais fraco deve agir conforme a sua consciência. Ele não deve agir contrário à sua consciência. Ou seja, ele não deveria agir assim: bem, eu acho que é errado comer carne de porco, mas aqueles outros irmãos mais maduros da igreja, eles comem, então eu vou comer também, porque se eles comem, mas a consciência dele está acusando ele. Então Paulo vai dizer: não haja contrário à sua consciência, tenha a sua opinião bem definida, haja de acordo com a luz que você recebeu. Então Paulo, ele não vai estimular aqueles irmãos a agirem de forma contrária à sua consciência, simplesmente por influência das outras, pois nessas questões é sempre bom agir de conformidade com a própria consciência. Contudo, é muito importante, meus queridos, nós entendermos que devemos submeter a nossa consciência à palavra de Deus. E devemos sempre lembrar que a nossa consciência, ela não é infalível. Ela pode estar, sim, errada. E que ela precisa sempre ser educada pela palavra de Deus. Ela precisa sempre estar submissa à palavra de Deus. Por isso, a pessoa de consciência fraca deve sempre estar aberta para a instrução.
deve sempre estar aberta ao ensino da palavra, com aquela disposição de quem, se for persuadido pela palavra, mudar de opinião. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que elas simplesmente fincam o pé. Olha, isso aqui eu não aceito, né? Eu não penso assim e pronto. Diga você o que quiser, mas eu não vou mudar de opinião. A pessoa ela não está aberta nem para ser convencida pelas Sagradas Escrituras. Então, queridos, não deve ser essa a postura. Devemos agir de acordo com a luz que nós recebemos, de acordo com a nossa consciência. Não devemos agir contrário à nossa consciência, mas devemos sempre estar abertos para sermos persuadidos pela palavra de Deus. Ou seja, se eu tenho um pensamento e eu sou convencido biblicamente de que aquele pensamento é errado, eu devo estar disposto a mudar a minha forma de pensar. Então, esse é o princípio aqui. Claro que é importante deixar também bem esclarecido que a questão aqui não é que eles guardavam esses dias para a salvação, tá? Não era isso. A ideia não era essa, mas como uma forma de santificarem-se. E aí Paulo vai justamente trazer esse princípio importante, que eles, com relação a essas questões diferentes, não é sábio ir de forma contrária à sua própria consciência. Segundo, quanto às questões indiferentes, nossa motivação deve ser sempre a glória de Deus. Observe que o Paulo vai falar no verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então Paulo nos ensina que o homem não somente deve agir de acordo com a sua consciência, lembrando que a nossa consciência sempre deve estar sujeita à palavra de Deus, como também ele acrescenta aqui qual deve ser a nossa motivação. Ou seja, independentemente de você pertencer ao grupo dos fortes ou dos fracos, as nossas ações, elas precisam ter como finalidade a glória de Deus. O que eu faço visando a glória de Deus. Esse é o meu objetivo final, esse é o propósito pelo qual eu estou agindo desta forma. Essa é uma pergunta muito importante para que eu e você estejamos sempre fazendo em tudo que nós viemos a fazer neste mundo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para a glória de Deus ou não? E em relação a essas questões diferentes também, será que isso que eu estou fazendo, será que eu estou comendo essa carne é para a glória de Deus? Ou será que eu estou deixando de comer, isso é para a glória de Deus? Então o argumento de Paulo é que ninguém deve separar-se por comer carne ou não comer. O irmão mais forte não deve desprezar o irmão mais fraco, e o mais fraco não deve julgar o mais forte, porque a motivação com que nós fazemos o que fazemos em relação a essas questões indiferentes é o mais importante. Se o irmão mais fraco ele está fazendo isso porque ele acredita que ele está glorificando a Deus, assim, tudo bem. Se um irmão mais forte está participando, fazendo o que ele faz, comendo da carne, não fazendo diferença entre dia e dia, então, que bom, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Isso também é o mais importante. Devemos nos preocupar com o motivo do nosso irmão. Por que o nosso irmão age como ele age? Muito mais importante que a questão de comer carne ou comer vegetais aqui, é o fato de que ambos estão preocupados com a glória de Deus. E isso é o mais importante. Os dois estão igualmente conscientes do fato de Deus, do fato de que é Deus o doador de toda boa dádiva
de todo dom perfeito, de tudo aquilo que é bom. E em última instância, a comida provém de Deus. Então, isso é muito importante, queridos. O apóstolo Paulo nos ensina que quando se trata dessas questões indiferentes, temos que agir visando a glória de Deus e não simplesmente agirmos com soberba, com orgulho, com altivez, porque nós defendemos uma determinada posição. Certo? Então, devemos fazer o que nós fazemos para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa principal preocupação, antes de qualquer outra. A motivação, qual é? Qual é a motivação que o meu irmão está tendo ao fazer isso? Mas ele está agindo de uma maneira não madura, fraca ainda, mas por outro lado ele está visando a glória de Deus. Ela acredita realmente que ele está glorificando a Deus, mas não participando disso. Então, que ele continue assim, até ele receber mais compreensão, mais iluminação da parte do Espírito, ele possa amadurecer, e aí sim. Então, o irmão também mais fraco deve olhar para o mais forte e dizer assim: poxa, mas eu não entendo por que esse irmão está agindo dessa forma, mas ele está fazendo isso visando a glória de Deus. Então eu não devo julgá-lo, não devo ter essa atitude de querer me tornar juiz dele, das ações dele, ou condená-lo, dizer que ele não é crente. Então isso é muito importante. Então essas questões, queridos, elas são importantes, porque muitas vezes quando nós pensamos aqui sobre a matéria em si que está sendo tratada, que é o comer carne ou não comer, sobre a questão dos dias litúrgicos ali de Israel, das festas de Israel, mas quando nós trazemos para o nosso dia, nós vamos perceber também que isso interfere. Pessoas, às vezes elas vêm de uma outra tradição cristã e elas foram ensinadas que determinadas coisas que são indiferentes são erradas, e elas têm dificuldade, né? Vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo de uma irmã que ela nasceu dentro de um contexto onde foi ensinado a ela que ela só poderia usar saia. E aí ela entende que é daquela forma que ela vai glorificar mais a Deus com a sua vida, se ela usar uma saia. É uma questão indiferente. É uma questão indiferente. Se a mulher usa saia ou calça, contanto que sejam vestimentas compostas, é uma questão indiferente. Certo? Então, questão, por exemplo, ainda sobre as mulheres, questão de maquiagem, talvez cresceu dentro de um contexto onde era errado usar maquiagem, então ela às vezes sente um certo peso na consciência. Então, são questões, meus queridos, relacionados a coisas que a palavra de Deus não trata, e que são indiferentes e que não são questões que em si são ruins ou são boas, são certas ou erradas. Não. Obviamente eu não devo agir de forma contrária à minha consciência. E ainda que alguém chegue e diz assim: não, mas na Bíblia está dizendo que a mulher não pode vestir roupa de homem e nem homem vestir roupa de mulher. E aí você diz: mas é por isso que existe uma calça para homem e uma calça para mulher. Então, é uma questão que nós precisamos ter sabedoria. Mas o ponto é, naquilo que a palavra de Deus não se posiciona, aquilo que é indiferente, nós temos que ter essa preocupação. O que eu faço? Eu estou fazendo apenas para defender a minha posição, por orgulho, ou
porque eu acho que eu estou glorificando mais a Deus agindo assim. Certo? Então isso é importante ser dito. Terceiro, quanto a questões indiferentes, devemos lembrar que Cristo é o Senhor das nossas vidas e não nós mesmos. Certo? Veja aí o verso 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, veja, nenhum cristão vive ou morre para o seu próprio benefício ou para o seu próprio prazer. A vida cristã, ela é uma vida de abnegação. Essa é uma diferença fundamental entre o crente e o descrente. O descrente, ele vive para agradar a si mesmo. Ele vive de acordo com as suas próprias ideias, com suas próprias teorias. Ele faz aquilo que lhe dá na telha, aquilo que lhe dá na mente. Mas a primeira coisa, não é, que é verdade a respeito do crente em Cristo Jesus, é que ele não vive para si mesmo. Ele vive para agradar aquele que morreu por ele. Todo o nosso viver, até a nossa morte, é para Cristo. Isso é algo fundamental, queridos. Então, Paulo nos ensina que, como resultado da sua morte, da sua ressurreição, o Senhor Jesus se tornou Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E Paulo faz questão de dizer que foi precisamente para isso que ele veio, para morrer e ser ressuscitado. E através dessa obra maravilhosa realizada por ele, agora Cristo, ele tem a autoridade nos céus e na terra. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Então, é para ele que nós vivemos e morremos. Então, esse é um princípio também que precisa ser pontuado. Eu devo fazer visando a glória de Deus. Eu devo fazer visando o fato de que eu não vivo para agradar a mim mesmo, mas para agradar ao Senhor. E aí nós podemos lembrar do que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu tenho que ter essa sabedoria de agir sempre consciente de que eu tenho que agradar ao meu Senhor antes de qualquer outra coisa. Então, se eu faço uso de algo que é legítimo, eu devo fazê-lo de forma correta para que eu possa agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso é que eu preciso ter em mente. Em quarto lugar, quanto a essas questões indiferentes, devemos agir corretamente uns com os outros, porque nós somos irmãos em Cristo. Veja que Paulo vai dizer aqui no verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? As duas atitudes, tanto de julgar quanto de desprezar, eram atitudes que não cabiam mais para eles, como crentes em Cristo Jesus, como membros da família de Deus, como irmãos em Cristo. Tanto os fracos quanto os fortes, eles precisavam compreender que agora eles faziam parte da mesma família, que agora eles eram irmãos em Cristo. Quando nós lembramos, meus queridos, disso, a nossa atitude, ela muda, ela tende a mudar. Se somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos ter uma outra postura, não uma postura de impaciência para com os nossos irmãos, certo? Mas uma postura de generosidade, de amor, de comunhão, de compreensão, que era o que estava faltando ali naquele contexto.
com aqueles irmãos. Então, você vai perceber claramente aqui que o amor fraternal ali não estava predominando na vida deles, porque eles se dividiam em grupos, eles desprezavam uns, julgavam outros, então ficavam nesse conflito, nesse dilema, né? Um tendo dificuldade com o outro. E Paulo vai dizer: agora vocês são irmãos em Cristo, vocês não devem mais viverem assim. Vocês devem agir com base no amor que Cristo manifestou para com vocês. E o que é que qual deve ser a atitude de alguém que foi amado por Cristo? Devemos acolher, devemos agir de maneira correta para com os nossos irmãos, sem julgamento, sem desprezo. Devemos agir de forma amorosa para com eles. É para isso que Cristo nos chamou. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus deixou claro que essa seria a maneira como nós testemunharíamos para o mundo de que somos filhos de Deus, se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Mas não estava acontecendo ali. Paulo vai dizer: olha, vocês são irmãos em Cristo. Não convém que seja assim. Não convém que irmãos vivam assim, em disputas, em disputas por questões indiferentes. Quinto, quanto às questões indiferentes, devemos agir corretamente uns para com os outros, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Veja aí, final do verso 10 até o verso 12. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. Então, Deus, Ele é o juiz. Porém, aprove a Ele transferir, não é, ao Filho a questão do juízo. Então, Cristo vai ser o juiz no dia do juízo final. Um dos resultados da obra realizada pelo Senhor Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, foi justamente isso, que Ele recebeu toda a autoridade. E Ele foi constituído como um juiz de toda a criação, tanto do mundo visível quanto do mundo invisível. Tanto dos seres humanos quanto dos seres espirituais. E Ele recebeu esta incumbência do próprio Pai. Por isso que Ele vai falar em João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, vamos comparecer, embora sejamos salvos em Cristo Jesus, mas nós teremos que comparecer ali para prestar contas das obras praticadas, se são boas ou se são más, não é? Então, nós vamos ter que prestar contas com Deus um dia. Nós vamos comparecer, sim. Graças a Deus que nós vamos ter a Cristo como nosso advogado, e é o sacrifício de Cristo que vai, de fato, sua vida e morte, que vai nos trazer a salvação, né? nos livrar da condenação. Mas todos nós teremos que comparecer. Certo? Então, finalmente, Paulo faz aqui um resumo, dizendo assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, você não vai ter que dar conta de outra pessoa, você vai ter que dar conta de você mesmo diante do tribunal de Deus. E se você acha que está em condições de viver desprezando o seu irmão, de viver julgando o seu irmão, você certamente
carece de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer o juiz com o qual você vai ter que comparecer diante dele, conhecer mais o seu próprio coração. E para mostrar a extensão do julgamento de Deus, Paulo cita aqui o profeta Isaías, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Veja que ninguém vai escapar desse julgamento. Ele será um julgamento universal. Todos nós e cada um de nós ficaremos diante daquele tribunal. Compareceremos perante o tribunal de Deus, independentemente de quem seja. Todos igualmente dobrarão seus joelhos diante de Cristo. Teremos que dar conta a Cristo de tudo quanto fizemos, tudo quanto dissemos. Você não tem mais tempo a perder com essas questões, com julgamentos, com picuinhas, com atitude de desprezo para com o seu irmão. Veja, nós tratamos há pouco de um texto em que Paulo já está falando, olha, é hora de despertar, é hora de acordar, é hora de começar a agir, porque a noite já vai alta, o dia já está chegando, Cristo já está retornando, então prepare-se, não há tempo para perder. E veja, nós não temos autoridade alguma para assumir esse papel de juiz. Veja, Cristo ele foi constituído por Deus para ser o grande juiz de toda a terra. E ele não se agrada que ninguém queira exercer esse papel em seu lugar. Certo? Então, se Deus é o juiz e nós estamos entre os que serão julgados por Ele, deixemos de julgar uns aos outros. Não nos cabe este papel. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeiro, com respeito a essas questões que são indiferentes, cada um deve andar de acordo com a luz que alcançou. Veja, cada um deve andar de conformidade com a sua própria consciência. Isso é algo fundamental. Jamais devemos agir de maneira contrária. Lutero disse isso, não é? Não é correto, não é sábio um homem agir contrário à sua consciência. Então, jamais vamos encontrar na igreja todas as pessoas com o mesmo grau de discernimento, de compreensão, de maturidade no que diz respeito à vida cristã. Jamais você vai encontrar uma igreja que seja uniforme no que diz respeito à maturidade cristã. Cada pessoa está em um nível diferente. Uns têm mais compreensão que outros. Cada pessoa está em um determinado nível. Uns têm mais compreensão, outros têm menos. E a nossa consciência corrompida pelo pecado, ela ainda não foi suficientemente exposta à palavra de Deus. A nossa consciência, ela ainda é imprecisa. E quanto a essas questões, queridos, secundárias, Deus vai nos julgar pela mesma regra, Ele não vai nos julgar pela mesma regra, pelo mesmo padrão. Ele vai nos julgar de acordo com a luz que nós recebemos. Isso nós precisamos ter claro no nosso coração, na nossa mente. Então, não devemos agir contrário à nossa consciência, ao grau de luz que nós já alcançamos, porque isso não é sábio. Eu não devo fazer uma coisa se eu acho que é errado, certo? Porque se eu acho que é errado e eu faço assim mesmo, eu ajo contra a minha consciência, eu vou estar pecando. Ainda que a coisa em si não seja errada. Veja só que coisa, né? Mas é. Em segundo lugar, nossas ações devem sempre visar a glória de Deus.
Eu devo sempre sondar o meu próprio coração. Será que o que eu estou fazendo, eu realmente tenho como propósito a glória de Deus? Veja, todas as áreas da minha vida devem buscar glorificar a Deus. Será que as minhas atitudes com respeito a essas questões indiferentes têm como objetivo a glória de Deus? Sim ou não? Ou será que a minha motivação é a minha própria glória? É para mostrar que eu faço parte do grupo dos fortes? Ou é para mostrar que eu sou mais santo de acordo com os meus próprios critérios? Então eu não participo disso, eu não participo daquilo, para mostrar que eu sou mais santo. Porque isso também é uma possibilidade. Você vai encontrar pessoas que se abstêm de coisas que são lícitas e julgam as outras pessoas e dizem, não, eu não tenho tanta proximidade com aquela pessoa porque ela gosta disso aqui e eu não gosto. Mas aquilo que ela gosta é pecado? Não. Pois é. Então, precisamos ter esse discernimento, meus queridos. O que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. O que motiva você é a glória de Deus ou é a sua própria glória? É mostrar que você é mais maduro ou que você é mais santo do que o próximo? Se essa for a motivação, então está errado. E se você faz o que faz para a glória de Deus, você não vai ficar buscando glória para si mesmo. Terceiro, não podemos esquecer que a vida cristã deve ser vivida debaixo do senhorio de Cristo. Não devemos tomar as atitudes que tomamos simplesmente porque queremos satisfazer aos nossos desejos. Devemos, sim, agora, submeter aquilo que nós queremos, desejamos e fazemos ao senhorio de Cristo. Certo? Então isso é muito importante. Cristo, ele foi morto e ressuscitou para se tornar Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E isso não é simplesmente na teoria, isso também deve ser evidenciado nas nossas vidas. Nós devemos viver debaixo do senhorio de Cristo. Onde Cristo ele não é Senhor, ele também não vai ser Salvador. O senhorio de Cristo deve ser manifesto na maneira como eu vivo, na maneira como eu me comporto, nos meus relacionamentos, na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Eu devo mostrar que eu sou servo de Cristo, que Ele é o meu Senhor no meu dia a dia, na maneira como eu ando, como eu me visto, como eu me divirto, nas coisas que eu falo, na maneira como eu penso. Eu preciso mostrar que Cristo é o meu Senhor. Eu não sou Senhor de mim mesmo. Eu não faço o que eu faço ao meu bel prazer. Em quarto lugar, não podemos esquecer que por mais que estejamos em graus diferentes na vida cristã, somos todos irmãos em Cristo. Então não podemos cair no erro de ficarmos agindo ou julgando uns ou desprezando outros por causa das nossas diferenças, no que diz respeito a essas questões diferentes. Fazemos parte da família de Deus. Aquilo que nos une é maior e é mais importante do que as nossas diferenças. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala lá o que é que nos une, o que é que nos faz irmãos. E você vai perceber que ele menciona poucas coisas, mas essas poucas coisas são muito mais importantes do que as nossas muitas diferenças. Ele diz lá, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então, isso aqui é o que nos torna irmãos. E isso é mais importante do que as nossas diferenças. Em último lugar,
devemos agir corretamente com relação aos nossos irmãos, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Então não podemos julgar de forma legalista e nem menosprezar de maneira soberba os nossos irmãos, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Se somos crentes, não podemos perder tempo agindo assim, acarretando questões que podem nos envergonhar no dia do juízo final. Mas devemos investir o nosso tempo naquilo que vai aumentar o nosso galardão celestial. É o que o Senhor Jesus nos ensina quando Ele diz que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não roubam. E é assim que nós devemos viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos capacite a vivermos assim, para a glória dEle. Amém.